Olá, pessoal. Eu sou o professor Harry Borges e hoje a gente vai estar iniciando uma disciplina que chama-se Introdução ao Trabalho em Enfermagem. A gente dividiu essa disciplina em dois módulos. No primeiro módulo, a gente vai falar um pouco sobre a origem e desdobramento aí da enfermagem moderna no mundo. E depois a gente vai falar no segundo módulo sobre a enfermagem no Brasil e alguns aspectos teóricos e conceituais. Para a gente entender esse contexto, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do cuidar, do início do cuidar. Então, costuma-se dizer que desde que existe mãe e que a figura feminina é representada por cuidar da família, cuidar do marido, cuidar dos filhos, lá nas eras antigas, inicia-se então o processo de cuidar. Então, esse processo ele foi passando por diversas civilizações e então ele foi se modificando e evoluindo de acordo aí com os pensamentos, com as teorias, a filosofia e a religião de cada época. Então, para vocês entenderem, várias são as civilizações que falaram sobre o cuidar ou que deixaram alguma coisa documentada. Então, no Egito Antigo, por exemplo, é uma das principais civilizações que documentaram todo esse processo. Então, eles falam do coração como centro da circulação, eles falam do cérebro como centro de controle do corpo, assim como, mesmo não conhecendo a fisiologia e a anatomia totalmente do sistema respiratório, eles deixaram documentados como um dos principais sistemas, bem como outras práticas cirúrgicas de cuidado com o cadáver. Isso foi passando de geração em geração e na Grécia Antiga, por exemplo, foi dividido esse cuidar em dois tipos de períodos, os períodos pré e pós-hipocráticos, onde no pré-hipocrático havia muita mitologia envolvida, né, onde Apolo, Panaceia, Higieia eram todos deuses que cuidavam aí da cura das pessoas, certo? E logo depois que iniciou-se os pensamentos de Hipócrates, então pensou-se aí no foco da cura, e aí iniciou-se rudimentarmente aí a origem da medicina e o cuidado continua um pouco paralelo. Logo passando aí temos outras civilizações, como a Índia, que é uma das primeiras civilizações que documentaram aí um profissional voltado para o cuidar e a reabilitação. Não deixaram nítidos, que era com esse nome, enfermagem ou enfermeiro, mas eles documentaram o tipo de profissional que cuidava, que reabilitava, que estava ali próximo à alimentação e à higiene dos pacientes, né? Então, o mundo ele passou por diversas modificações, e aí a gente vem, né, para a Inglaterra aí, da época do início da Revolução Industrial, então esse momento onde o foco foi da migração dos camponeses para a cidade. Isso acontecendo, então houve algumas situações. Então, houve o início das doenças infecto-contagiosas, péssimas condições de moradia, onde essas pessoas passaram a viver, a conviver, e com isso a disseminação de doenças ocorreu muito rápido. Nesse momento, o cuidar de doentes era realizado por sacerdotes, por pessoas que eram voltadas aí à religião, né? Uma coisa que vem até refletida aí de eras antigas, onde os sacerdotes, eles cuidavam, eles faziam essa relação entre o homem e a natureza, para que ele tivesse aí uma boa estrutura corporal e que ele pudesse, então, não ter nenhum agravo à saúde. Então, isso refletiu aí também nessas épocas na Inglaterra, e o cuidado era realizado ou por religiosos, ou como existiam muitas doenças contagiosas, muitas mortes, cuidar de doentes ficou um pouco visto como algo que não era, que devia ser realizado por pessoas, né, da alta sociedade, ou por pessoas de bem. Então, os religiosos, eles passaram a recrutar pessoas que eram mal vistas na sociedade, como mendigos, moradores de rua, prostitutas, ladrões, pessoas que eram recrutadas nesses locais, iriam para os hospitais para ter esse contato direto com os doentes, né? Então, o renascimento da enfermagem, ele surgiu com o surgimento de um nome muito importante, que é o nome de Florence Nightingale. Então, Florence Nightingale foi a precursora da enfermagem moderna, porque ela trouxe ciência à arte do cuidar. Como eu falei antes, o cuidar é como se fosse um ofício. Antes da Florence existia cuidar, assim como eu acabei de falar em civilizações antigas. Só que ele não tinha um caráter científico. O caráter era apenas como ofício. Então, a Florence ele trouxe esse caráter científico e ela trouxe o conceito de enfermagem, que a gente difunde esse conceito até hoje como arte, né, com uma arte do cuidar envolvendo ciência. Então, todas as especificidades envolvendo o cuidado do indivíduo, seja individual ou de forma coletiva, embasado em fundamentos científicos, nós conceituamos isso como enfermagem.
que vai priorizar o quê? Promoção, prevenção e reabilitação da saúde individual ou coletiva, né, da população. Então, Florence, ela foi um nome bastante importante, ela nasceu aí em Florença, na Itália, né, da deriva o nome dela da cidade que ela nasceu aí em 12 de maio de 1820, e ela teve uma educação da alta sociedade, mesmo não havendo escola para as meninas na época, ela recebeu dos pais, né, uma boa educação, onde ela falava inglês, francês, alemão, tinha noções de latim, tinha noções de grego, e ela, então, desenvolveu diversos conhecimentos de matemática, de geopolítica, e ela passou, então, a discutir, né, sobre esses assuntos. Aos 17 anos, né, ao perceber esse cenário que eu falei para vocês na época, o cenário de precariedade, muitas doenças, dificuldades aí com a questão de cuidar dos doentes, aí então ela teve uma vocação, segundo seus escritos, ela teve um chamado de Deus onde ela tinha que exercer a enfermagem, ou melhor, o cuidado aos doentes. Então ela passou a viajar por diversos locais do mundo, né, onde ela passou a observar as especificidades de cada local e então ela passou a escrever e perceber que na Inglaterra havia essas necessidades. Então eu quero que vocês anotem aí. O que é enfermagem? Então é a arte de cuidar, é a ciência cuja essência e especificidade é o cuidado ao ser humano, individualmente ou na família, certo? De forma integral e forma holística, ou seja, a Florence ela já institui essa questão de observar o paciente como um todo, desenvolvendo de forma autônoma ou em equipe. Então, ela já priorizava essa questão do trabalho em equipe para promoção, proteção e prevenção à saúde. Então, não esqueçam. Voltando a observar, né, toda essa situação em que se instaurava a Inglaterra nessa época, e ela já havia realizado alguns treinamentos em escolas de freiras, enfermeiras alemãs, ela voltou com todos esses conceitos consigo, e nesse momento, a Inglaterra passava por um período de guerra, né, uma das guerras mais violentas da Europa nessa época, do século XIX, a Guerra da Crimeia. Então, ela resolveu recrutar diversas enfermeiras, ou diversas voluntárias aí, para cuidar dessas pessoas. Então, ao chegar nessa guerra, ela percebeu que muito precisava modificar aí para que as pessoas pudessem ser cuidadas de maneira adequada. Foi aí que ela trouxe para a enfermagem, além desse caráter científico, ela trouxe a ética, ela trouxe a moral, e ela trouxe esse caráter de modificar o ambiente para melhorar a situação de saúde dessas pessoas. Então, a Florence, ela tinha esses conflitos ainda pela família que não gostava dela realizar, porque eles achavam que ela tinha que casar, toda aquela questão patriarcal da época, mas ela mesmo assim, ela foi persistente e seguiu essa vontade. Então, ela modificou, né, esses ambientes e acabou sendo reconhecida em todo o mundo como fundadora da enfermagem moderna, né, após essa atuação que ela teve na guerra. Então, o impacto que ela causou quando ela chegou nesse local foi porque ela modificou todo o ambiente. Então, ela trouxe diversas características científicas ao cuidar das pessoas. Então, ao chegar no hospital de campanha, em uma cidade chamada Scutari, né, ela já modificou todo esse ambiente e, então, ela reduziu a mortalidade das pessoas, que era de 40% de soldados aí mortos, para 2%. Né? Então, ela instituiu, segundo a sua teoria, alguns conceitos de saúde e doença, e eu quero que vocês anotem aí. Então, ela instituiu que doença ela é vista como um processo restaurador que traduz um esforço da natureza para corrigir um processo de desgaste. Nesse sentido, saúde ela surge como o quê? Um contexto que resulta dessa interação aí dos fatores ambientais, né, de modo que ela considera não apenas uma coisa contrária à doença. E aí a enfermagem é importante porque ela vai desenvolver o papel de ajudar o doente a manter as suas forças vitais e, consequentemente, prevenir a doença. Então, segundo Florence, essa teoria do ambiente que ela mesma instituiu, ela avisa algumas coisas, né? Dentre eles a ventilação, a iluminação, o calor, a limpeza, ruídos, odores e alimentação. Né? Quanto à ventilação, primeiro, né, eu quero que vocês observem aí. Né? Primeiro e último princípio da Florence, né? O paciente ele deve estar exposto ao ar fresco, porém sem correntes de ar. Conservar esse ar puro para que o ar puro ajude na reabilitação do paciente.
Iluminação. Então, os pacientes eles têm, depois do ar puro, a necessidade de iluminação. Então, não apenas a claridade, mas deixar a luz solar entrar. Isso é refletido até hoje, que a gente utiliza aí tomar sol para, por exemplo, produção de vitamina D. Então, é uma coisa que ela já pensava além do seu tempo. É o calor. Então, a enfermagem ela deve observar atentamente o paciente a fim de evitar que ele se resfrie, como aquecendo e mantendo a temperatura estável desse paciente. Isso é essencial para a sua recuperação. Quanto à limpeza do ambiente, a limpeza é uma coisa que ela instituiu desde a guerra. Então, ela, ao chegar na guerra, ela pegou o hospital de campanha, ela abriu as janelas, ela limpou, trouxe a higienização, e foi ela que primeiro instituiu essa questão de lavagem das mãos. Então, ela instituiu que as pessoas, tanto os profissionais que ela levou, os voluntários, quanto os próprios enfermos, passassem a se higienizar. E o momento que ela instituiu essa higienização, ela melhorou muito o prognóstico desses pacientes, porque ela diminuiu a transmissão de infecção de um paciente para o outro e, consequentemente, de profissionais aos pacientes também. Então, ela trouxe essa importância da higienização das mãos logo no início, lá quando ela entrou para esse hospital e conseguiu cuidar dos doentes. Sobre os ruídos. Então, anotem aí, ruídos. Então, é um elemento ambiental muito importante, porque além de arejar, além de aquecer, o silêncio do local é um benefício muito grande para que o doente possa se recuperar. É por isso que tem aquela, até hoje, é refletido naqueles cartazes, onde tem uma enfermeira nos ambientes hospitalares, sempre pedindo silêncio, porque o silêncio é muito importante para essa reabilitação do paciente. Os odores. Então, ela instituiu que os odores também devem ser removidos do corpo do paciente. Pensem comigo. Então, por que é importante retirar os odores? Uma pessoa já está doente, uma pessoa já está em um estado de saúde bastante deplorável. Quando ela começa a sentir os odores das suas próprias lesões, ela acaba piorando o seu estado emocional e, consequentemente, o seu quadro clínico vai piorar. Então, tudo que pudesse fazer para retirar os odores, em termos de higienização, em termos de manter toda a limpeza desse paciente, ela realizava para que ele pudesse melhorar. E a alimentação, outro ponto importante que eu quero que vocês anotem aí. É essencial para o processo de cura. Por quê? Porque vai restabelecer todas as funções vitais e todas as funções, né, aí do metabolismo do paciente, para que ele possa melhorar, então, o seu estado de saúde. Nesse sentido, quando ela instituiu essa teoria do ambiente, ela dividiu o ambiente em algumas classificações. Então, o primeiro que eu quero que vocês anotem aí é o ambiente físico. Então, a higiene, ela constitui uma noção inclusa, ela é relacionada a todos os aspectos do ambiente físico. Ou seja, limpeza, organização, toda a higiene da unidade do paciente, bem como a higiene do paciente é muito importante. O ambiente psicológico, quero que vocês anotem aí também, é um ambiente muito importante, porque todo e qualquer ponto negativo que pode causar estresse, seja ele físico, ou mental, ou emocional, ele piora o quadro clínico do paciente e, com certeza, o paciente teria um pior prognóstico aí no seu processo de reabilitação. Logo, nós temos o ambiente social. O ambiente social é muito importante, por isso tomem nota. Então, é visto como essencial para a prevenção de doenças. Por quê? Porque ele refere-se à coleta de dados. Outra coisa muito importante que a Florence instituiu foi essa questão da coleta, o que é refletido até hoje nos ambientes hospitalares com a anamnese, com a entrevista ao paciente. Então, por que é importante coletar dados? É importante você conhecer a história natural de uma doença para que ela possa, então, ser melhor entendida e, com certeza, melhor tratada. Então, observar para poder tratar. Mais uma forma de trazer cientificidade a esse cuidar. No momento que ela instituiu esses ambientes, então, o cuidado, ele passou a ser entendido como o cuidado empírico e como o cuidado científico. Então, o cuidado empírico é aquele do saber popular, é aquele de realizar um remédio, prevenir um agravo com um chá, com alguma coisa. E o cuidado científico, então, é aquele que vai requerer uma educação formal. E foi isso que ela fez com a enfermagem, trouxe cientificidade a esse cuidar. Então, ela trouxe embasamento, foi o cuidar baseado em evidências. Ela estudou aquilo que era ruim e tentou modificar. Por isso que ela achou importante a questão da observação, certo? Então, após o reconhecimento de todas essas instituições, ambientes e todo esse processo de cuidar, a enfermagem ficou conhecida aí como uma ciência e a Florence foi bastante importante para isso.
Com isso, né, ela conseguiu várias condecorações, a Inglaterra ganhou a guerra, e com o dinheiro, com o prêmio que ela recebeu, né, dessa vitória e dos seus, né, das suas boas realizações, ela conseguiu, então, fundar a primeira escola da enfermagem moderna, que é a Escola St. Thomas, na Inglaterra, que ela foi tida como a primeira escola de enfermagem padrão. É até um termo muito antigo que a gente já ouviu falar, que é enfermagem padrão. Padrão de quê? Padrão Florence de enfermagem. Então, é um termo que caiu em desuso, mas ainda existe na memória coletiva das pessoas, é padrão por isso. Então, desde então, nessa época, e as enfermeiras passaram por todo mundo, levando esse padrão Florence, fazendo com que as escolas de todo mundo fossem padrão, né, Florence de realizar esse trabalho. E a Florence, então, ela ficou conhecida como Dama da Lâmpada. Dama da Lâmpada por quê? Porque à noite, depois que todo mundo se recolhia, ela passava com uma lâmpada, com uma lamparina aí, observando leito a leito, paciente a paciente, porque ela dizia que a enfermagem era isso, é o contato beira-leito, é o contato diário, e isso é refletido até hoje. A enfermagem é a equipe que está em contato direto com o paciente, é a equipe que primeiro identifica os agravos para que eles depois sejam aí cuidados de maneira adequada. E com isso, né, a profissão tem toda uma simbologia. Então, o símbolo da enfermagem é essa lamparina, essa lâmpada a óleo, certo? Com outros ícones. Então, ela vem com a cobra e a lâmpada. Então, a cobra significa o quê? Magia, alquimia, uma vez que representa o renascimento, a cicatrização. A cobra com a cruz significa ciência. Como a Florence instituiu essa coisa da lâmpada, a lâmpada significa caminho, ambiente. E a seringa significa a técnica. Por isso, nós temos dois símbolos para a nossa categoria de enfermagem. Para a enfermagem superior, nós temos a lâmpada, a cruz e a cobra. Para a enfermagem técnica, nós temos a lâmpada e a seringa, onde a seringa aí vai representar todas as técnicas realizadas pelo profissional técnico em enfermagem. Então, o curso técnico e auxiliar em enfermagem, eles são representados por essa lamparina aí, contudo, né, somente com a seringa. A pedra principal da enfermagem é a esmeralda, porque a cor da área da saúde é representada pela cor verde esmeralda. Depois que nós observamos e aprendemos um pouco sobre a teoria do ambiente, sobre como a enfermagem moderna surgiu, a gente então institui a categoria de enfermagem com alguns profissionais que fazem parte. Então, nós temos o enfermeiro superior, nós temos o técnico em enfermagem e o auxiliar em enfermagem. Então, anotem aí. O enfermeiro é o profissional de nível superior tendo capacidade técnica, humana e científica, sendo responsável pela supervisão da equipe de enfermagem. O técnico em enfermagem, por sua vez, é o profissional, né, de nível técnico que vai realizar as funções básicas de prevenção e manutenção da saúde do paciente. Ele vai auxiliar o enfermeiro em todos os procedimentos relacionados ao cuidar desses pacientes, incluindo reabilitação, recuperação da saúde. E o auxiliar é o profissional de nível fundamental, né, que vai aí estar cuidando da alimentação, administração de medicamentos via oral, cuidando da higiene do paciente. Ou seja, esses três profissionais juntos formam a categoria de enfermagem. Então, pessoal, aqui encerramos o primeiro módulo. Eu espero que tenham entendido. Assistam o vídeo, revejam várias vezes para melhorar o entendimento de vocês. Acompanhem com o material teórico, com as apostilas, para que eles possam servir de apoio juntamente com o vídeo para que vocês entendam todo o conteúdo. Obrigado e a gente se vê no próximo módulo.